Good Boy é um thriller norueguês de 2023 que tem chamado bastante atenção por conta de sua premissa bizarra e dos vários elogios que tem recebido da crítica. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Volta e meia aparecem alguns filmes de terror por aí que atraem olhares curiosos por conta de sua esquisitice. Nesse âmbito, a bola da vez é o norueguês Good Boy, que chegou a acumular nada menos que 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. Partindo de uma premissa pra lá de inusitada, que por si só já nos prende pelo estreamento, o longa se beneficia muito de uma história envolvente, mistérios instigantes e reviravoltas surpreendentes. E claro, antes da gente começar a falar do filme, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror pra fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos e sempre muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um filme de terror. Ah, e lembrando que lá na página do Cine Horror 101 no Instagram tá rolando o desafio 31 dias de horror, no qual eu tô indicando pelo menos um filme de terror por dia segundo diversas categorias. Então se tu aí não quer ficar sem ter filme bom de terror pra assistir no mês do Halloween, é bom seguir lá e acompanhar os nossos stories. Agora sim, sem mais delongas, vamos falar de Good Boy. A estudante de psicologia Sigrid conhece pelo Tinder o jovem Christian, um cara tímido e reservado, porém muito bonito, rico e charmoso. Após um ótimo primeiro encontro e uma noite passada juntos, porém, a Sigrid descobre que tem algo errado com o Christian. Ou melhor, algo muito errado com o Frank, que é o animal de estimação do Christian, que na verdade é um cara vestido de cachorro. Disposta a engatar um relacionamento com o seu novo crush, a Sigrid decide meio que relevar essa excentricidade do cara. Nisso, a guria acaba aceitando um convite do cara para passarem juntos um fim de semana na casa de campo dele, só os dois e o dito do cachorro. O problema é que esse fim de semana guarda muito mais surpresas e perigos do que ela poderia imaginar. Good Boy é um filme que consegue muito bem aproveitar todo o potencial da sua premissa esquisitona, sendo, ao meu ver, justamente nesse aproveitamento que residem os maiores méritos do longa. O roteiro e a direção sabem muito bem construir todo um clima de mistério em torno da excentricidade da situação vivida pela protagonista. Ao longo do primeiro ato, são lançadas apenas algumas poucas informações a respeito da natureza da relação entre o Christian e o Frank. Algo que, da forma como é feito, sem entregar demais, serve para ir nos instigando e nos deixando cada vez mais curiosos para saber o que está por trás daquilo tudo. Ficam pipocando em nossa mente perguntas como quem que é esse cara, quais suas reais intenções e o que o Christian tá fazendo, afinal de contas, com um doido desse na sua casa. Dessa forma, durante seu início, o filme nos guia por um caminho instigante em que nada fica muito explícito, e no qual existe bastante espaço para as nossas conjecturas, o que faz com que a gente fique preso na história. É justamente por fazer isso tão bem que o filme não se torna em nenhum momento monótono ou desinteressante, mesmo com uma primeira metade composta majoritariamente por diálogos e conduzida num ritmo bem compassado. Uma abordagem que, ao meu ver, serve muito bem para apresentar os personagens, se concentrando em seus nuances e fazendo com que a gente se interesse por eles, ainda que também não tenha nada lá muito profundo a ser explorado nesse sentido. A partir disso, o longa constrói uma interessante e sólida base na qual assentar o seu ponto de virada. Uma reviravolta que eu garanto vai deixar um monte de gente de queixo caído. Tudo que se segue a partir de então vai servindo para elevar a tensão a níveis estratosféricos, conforme a história vai ficando mais e mais perturbadora. E quando eu falo isso, eu não tô nem falando da questão da violência. Inclusive, já é bom deixar avisado para quem tá esperando algum nível elevado de gore nesse filme. Praticamente não tem sangue sendo derramado aqui. Quando eu falo que Good Boy é perturbador, eu tô me referindo mais à história. O filme pega a gente mais num nível psicológico mesmo, sem precisar apelar para violência explícita. Embora tenha ali uma cena específica que pode impactar um pouco nesse sentido, mas também não é nada demais. Em resumo, Good Boy se consagra como uma das grandes novidades do cinema de horror em 2023, um filme que cumpre o que promete e entrega um resultado fenomenal, envolvente do início ao fim. O longa ainda nos brinda com um final simplesmente insano, um encerramento que deixa muita coisa subentendida e que provavelmente não vai agradar todo mundo. E eu digo isso porque quem não assistiu o filme prestando a devida atenção não vai pegar algumas das informações deixadas nas entrelinhas. Eu mesmo só me liguei de algumas coisas porque eu tava
assistindo com a minha namorada, que me chamou a atenção para alguns detalhes que eu não tinha percebido. Mas para falar desse final não vai ter jeito, infelizmente eu vou ter que revelar aqui alguns spoilers. Então se tu aí ainda não viu Good Boy, eu sugiro fortemente que pare o vídeo por aqui. Só não esquece de voltar depois para conferir o resto da minha análise. Agora, se tu já assistiu o filme ou se tu é uma daquelas pessoas que simplesmente não dá a mínima para spoilers, bora continuar aqui comigo. Bom, a grande reviravolta do filme nos é jogada na cara na primeira cena em que a Sigrid fica sozinha com o Frank, o dito cara vestido de cachorro. Aproveitando que o Christian tá longe, o Frank implora pela ajuda da Sigrid, dizendo que o dono dele é completamente batatinha das ideias, que o cara meio que capturou ele e tá fazendo ele de refém, forçando ele a usar aquela fantasia de cachorro o tempo todo. E o filme nos joga essa informação meio que do nada, quebrando completamente as nossas expectativas do que estaria por vir. Isso porque tudo que vemos até esse momento no filme nos leva a crer que o Frank é o grande vilão da história, que ele é o doido que representa algum tipo de perigo para Sigrid ou até mesmo para o Christian, uma vez que o longa dá a entender que o cachorro tá meio que com ciúme ali da relação da guria com o seu dono. Assim, essa reviravolta, essa revelação de quem é o verdadeiro vilão do filme, vem como uma surpresa muito bem-vinda, algo que sinceramente me deixou completamente de boca aberta. A partir daí, temos meio que uma transformação do Christian, durante a qual ele deixa de ser visto como um bom rapaz, tanto pela Sigrid quanto pelo espectador, para se tornar um psicopata doentio. E o legal é que aqui isso não é feito daquela forma abrupta, como se ele mudasse de personalidade do nada, só porque o fato dele ser o vilão foi revelado ao espectador. O negócio aqui é muito mais sutil, as coisas vão sendo insinuadas através de falas e ações do personagem que vão sendo percebidas pela Sigrid como sinais de ameaça, fazendo com que ela se sinta cada vez mais acuada e cada vez mais em perigo naquela situação. Assim, o nível da tensão entre a protagonista e o antagonista é gradualmente elevado, até o derradeiro momento de enfrentamento dos dois, que, diga-se de passagem, contém uma cena pra lá de desconfortável. No final das contas, a coitada da Sigrid quase consegue escapar, é por conta de detalhe que ela e o Frank não conseguem fugir daquela situação. Nesse sentido, eu acho que o roteiro deu meio que uma deslizada, porque bastaria ela ter dado mais uma porrada no dito cujo para que ela conseguisse sair ilesa junto com o Frank. Mas não, parece que ela simplesmente não quis dar o segundo golpe, caindo meio que naquele clichê de personagens burros que só não matam o vilão porque não convém, porque não permitiria que o filme chegasse no final desejado. Mas é claro que esse leve deslize também não tira todos os méritos do filme, muito longe disso. O final ao qual se pretende chegar através disso e ao qual efetivamente se chega é simplesmente excelente. E é justamente esse final que deve ter deixado muita gente aí que assistiu o filme com uma pulguinha atrás da orelha. Basicamente, o Christian consegue capturar a Sigrid e na última cena a gente vê que ele botou uma fantasia de cachorro na guria e agora ele tem simplesmente dois pets, dois seres humanos vestidos de animais, sendo que ela inclusive parece ser bem obediente. Por fim, após alimentar os seus dois doguinhos, ele serve um terceiro prato de ração e deixa lá num canto. A gente ouve passos se aproximando e de repente corta. O filme acaba sem dar muita explicação, apenas insinuando que teria ali algum terceiro cachorro desconhecido na história. A resposta para essa questão me parece estar naquela cena logo depois do plot twist em que a Sigrid corre pro banheiro vomitar. Segundo a minha namorada, quando tem uma mulher vomitando num filme, isso é o roteiro dizendo pra gente que ela tá grávida, uma forma sutil de insinuar a gravidez sem precisar colocar isso no texto. A partir desse detalhe, a gente concluiu que o terceiro cachorro seria o filho da Sigrid com o Christian, e que essa última cena se passa um bom tempo depois do enfrentamento ali dos dois em que ele capturou ela. Durante esse período, ela teria gestado o bebê e após a criança ter nascido, o pai a teria criado como se fosse um terceiro cachorro, da mesma forma que fez com o Frank e com a Sigrid. Sendo justamente por temer pela segurança do seu filho que a Sigrid é aquela cadelinha toda comportada e subserviente ao Christian. Na minha humilde opinião, a simples insinuação de tu criar uma criança como se fosse um animal de estimação é algo muito mais perturbador do que muita cena de violência explícita por aí. E é muito legal como o filme em nenhum momento precisa explicar isso. Tudo é insinuado e tudo pode ser deduzido a partir de uma única cena, na qual ali, se tu não estiver prestando muita atenção, tu nunca vai descobrir essa resposta. Quer dizer, se é que a minha interpretação disso tudo tá certa. Seja como for, me parece ser uma conclusão muito digna e muito condizente com tudo que foi apresentado até
então, concluindo Good Boy da melhor forma possível. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. E não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo se vocês ficaram ou não com vontade de assistir Good Boy. E caso já tenham assistido, se concordam ou não com a minha análise e a minha interpretação. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!